Março Amarelo AIDS é uma campanha consagrada que já está na sua 6ª versão. Desde 2020, a AIDS vem preocupada em trazer para vocês o conhecimento de como os rins se relacionam com o resto do corpo, na saúde e na doença. Já falamos de rins e doenças endócrinas, rins e doenças gastrointestinais, rins e doenças infecciosas, rins e doenças cardiovasculares, sempre amparados com especialistas de altíssimo gabarito, renomados e muito experientes em suas áreas de atuação. Se você perdeu estas campanhas, não esquenta. Vai lá no nosso canal do YouTube, temos todas as aulas na íntegra para você ver e rever quantas vezes quiser. Mas calma, não vai para lá agora, fica aqui, porque o episódio 2 do Março Amarelo 2026 está só começando. Nosso objetivo é que fique fácil para você entender aonde a doença renal começa, como organizar o seu diagnóstico de forma precoce e como usar essas informações para melhorar a sua conduta clínica e a resposta dos seus pacientes. Eu sou a Aline Baumann, médica veterinária atuante no mercado há 24 anos, especialista em patologia clínica veterinária e gerente médica da AIDS na América Latina. E eu sou Patrícia Mosco, médica veterinária atuante no mercado já também há 24 anos. Hoje sou host do podcast chamado Pet Doccast. Também hoje sou host nessa linda campanha Março Amarelo AIDS 2026. Esse Março Amarelo 2026 está só começando e ele está dividido em 4 episódios. No primeiro episódio falamos sobre o passo a passo da avaliação renal. Nesse segundo abordaremos sobre o impacto da pancreatite sobre os rins. E no terceiro falaremos sobre a síndrome cardiorrenal e, por fim, não menos importante, sobre a saúde renal no paciente oncológico. Será que você sabe realmente extrair todas as informações necessárias para a melhor condução do seu caso clínico? Hoje falaremos sobre a pancreatite e a doença renal, seja ela aguda ou crônica. Que tal entendermos a importância? A pancreatite não é apenas uma doença digestiva. É uma condição sistêmica capaz de comprometer múltiplos órgãos, especialmente os rins. E é por isso a importância de compreender a relação dos rins com a pancreatite. A IRA está associada à pior evolução clínica, assim como o desenvolvimento de oligúria e anúria. Em um estudo realizado por Gore et al., de 2019, observou-se que 25% dos pacientes com pancreatite desenvolvem comprometimento renal, seja já na admissão ou durante a evolução clínica, e que a mortalidade da pancreatite com IRA é de cerca de 50% a 56%. Aline, que tal no episódio de hoje a gente começar com uma revisão sobre pancreatite, patofisiologia, diagnóstico, para então falarmos sobre esta relação conturbada e não muito tranquila entre inflamação pancreática e rins? E para nos aprofundar nessa discussão, vamos compartilhar com todos um trecho de um lindo evento feito pela IDEXX, que foi o Expert Meeting. Esse evento reuniu importantes nefrologistas de mais de 20 países da América Latina, juntamente com o time global médico da IDEXX, para discutir temas avançados em nefrologia e o papel do SDMA. Neste Expert Meeting, que a gente vai trazer um trechinho aqui para a gente abordar hoje, a doutora Rebecca Mack, que é diretora de Relações Médicas Estratégicas da IDEXX Global, explorou a fisiopatologia da pancreatite e a sua inter-relação entre lesão renal aguda, destacando os mecanismos, tanto sistêmicos, disfunção microcirculatória, impacto hemodinâmico na perfusão renal. Então, se você quer ampliar a sua visão clínica e antecipar os riscos dos seus pacientes, que são pacientes complexos, esse episódio
é para você. Vamos então começar a nossa aula de hoje, né, Paty? Perfeito, Aline. Eu vou deixar a patofisiologia da pancreatite, o conceito diagnóstico com você. Ai, que resposta! Depois eu pego essa bola e a gente fala um pouquinho mais sobre o mecanismo de lesão. Pode ser? Vamos lá. Então vamos lá, Paty? Falar de pancreatite e rins e qual que é o verdadeiro impacto. Só que acho que antes da gente falar sobre o impacto renal, cabe da gente fazer um resgate da patofisiologia do pâncreas para que a gente possa entender esse paciente como um todo no momento que ele chega. Lembrando que a pancreatite ela não é apenas uma doença digestiva, ela é uma doença multissistêmica capaz de comprometer múltiplos órgãos e o rim é um dos principais deles. É por isso que esse tema, como a gente comentou, está aqui conosco hoje. Quando a gente fala de pancreatite, é importante a gente lembrar que a gente tem a pancreatite aguda e tem a pancreatite crônica. A pancreatite aguda, ela normalmente é um processo reversível, porém, contudo, entretanto, todavia, normalmente é um processo mais severo. Eu preciso de uma atuação rápida, eu tenho alto risco de mortalidade nesses pacientes. Já a pancreatite crônica, a gente já tem uma substituição do tecido normal por um tecido fibroso. Esse paciente sim pode agudizar ao longo do tempo, mas ele não, normalmente ele não é um processo tão rigoroso, tão severo, a não ser que ele tenha processos de agudização. O que eu trouxe aqui é um dado que também me assustou. A gente foi levantando vários artigos para fazer essa palestra de um nível científico atual, e eu trouxe um dado que me assustou quando a gente avalia pancreatite, porque normalmente a gente tem aí alguns sinais clássicos de pancreatite, né? Aquele paciente que tem vômito, diarreia, dor abdominal, apatia. E se a gente pensar nesse estudo, eles fizeram um levantamento dos sinais clínicos dentro de uma rotina hospitalar, ou seja, que recebem pacientes de toda e qualquer demanda e necessidade clínica. A gente observou que, esse estudo observou que aproximadamente 11% dos cães e cerca de 23% dos gatos tinham sinais clínicos onde a pancreatite deveria estar na lista de possíveis diagnósticos desses pacientes. Ou seja, os sinais clínicos têm correlação com pancreatite. Um outro dado, só que a gente precisa também acompanhar com cuidado a interpretação, é um estudo que fez um levantamento histopatológico de pacientes que pós-mortem, que morreram por diversas causas, não apenas pancreatite. Mas foi assustador ver que 65% desses pacientes, tanto cães quanto gatos, tinham alterações pancreáticas, lesões pancreáticas. Isso não quer dizer que eles tinham pancreatite, mas nos mostra que, assim como os rins, que o pâncreas é extremamente sensível a múltiplos insultos ao longo da vida. E esses insultos podem ser citocinas inflamatórias, hipóxia, medicações, infecções, traumas, enfim, uma série de episódios que podem acometer esse paciente. E aí, lembrando um pouquinho da patofisiologia da pancreatite, o pâncreas ele é um órgão que tem múltiplas funções. Nós temos o pâncreas exócrino, que é responsável por produzir enzimas digestivas, né? Os tal dos zimogênios, né? Então, as células acinares são as responsáveis por produzir essas enzimas digestivas. Já o pâncreas endócrino, as células beta, produzem insulina. Então, se a gente tem uma alteração nessas porções pancreáticas, obviamente, a gente vai ter alterações digestivas ou alterações na produção de insulina, levando a um processo de hiperglicemia. O que acontece nesses pacientes e por que eu não tenho pancreatite o tempo todo? Né? Porque este órgão produz enzimas digestivas, mas ele tem uma série de fatores de proteção para que essas enzimas digestivas não se ativem prematuramente no próprio órgão. Quando a gente olha
aqui as células do pâncreas, ali embaixo tem umas células, não sei se vai ser possível enxergar, mas a gente tem como se fosse uma membrana que divide as proteases lisossomais dos zimogênios, dos grânulos dos zimogênios. Isso faz com que eu diminua a possibilidade de interação entre essas proteases e os zimogênios, fazendo com que a gente tenha menor possibilidade de ativação prematura desses zimogênios. Além disso, existe uma proteína chamada SPINK1, que ela também, em caso de ativação prematura, ela atua no local minimizando o processo de ativação. É um pH também que é extremamente ácido, normalmente menor que 5, e o fluxo também é unidirecional, ou seja, a ativação desses zimogênios é feita no intestino e, a partir do momento que esses zimogênios, essas enzimas digestivas, são ativadas no intestino, elas não retornam para o pâncreas. Porém, quando a gente tem aí um paciente que ele tem qualquer tipo de insulto ou um insulto que danifique ou prejudique a função do pâncreas, seja uma dieta rica em gordura, seja um paciente que tem alterações metabólicas, endócrinas, possíveis fármacos, como o fenobarbital, por exemplo, isquemia, traumas, uma série de insultos, inclusive processos inflamatórios, em outros sítios. Isso pode fazer com que este insulto leve à produção de citocinas inflamatórias, levando a um quadro de pancreatite. E aí, tudo aquilo que o organismo... deixa eu voltar aqui. Que o organismo se planejou para impedir essa ativação prematura enzimática, cai por terra, ou seja, a gente já tem a ruptura dessas membranas, a ativação prematura no tecido pancreático desses zimogênios, com uma infiltração levando a um processo inflamatório severo, infiltração de leucócitos, produção de citocinas, que vai levar a um aumento de permeabilidade vascular, e levando a edema, edema pancreático, necrose e até hemorragia e até necrose do próprio pâncreas, ou seja, eu vou levar a um processo de autodigestão pancreática, causando a famosa pancreatite. E é claro que a gente sempre tem que ter em mente que a gente pode ter fatores de risco, né, Paty? Então, quando que eu devo pensar até para inibir com que esse paciente tenha uma pancreatite, né? Porque a gente sabe de todas as consequências dessa doença multissistêmica. E existem vários fatores de risco, mais relacionados à espécie canina do que à felina, mas existem muitas raças que são predisponentes. Eu sou CRMV positiva, eu tive uma Yorkshire que teve pancreatite crônica, e depois até a gente vai falar um pouquinho, eu não coloquei o caso dela, mas era um caso que ilustra muito que eu não pensei em pancreatite nela, porque ela tinha vômito esporádico, vomitava e saía abanando o rabo, indo pegar a bolinha para brincar. Ou seja, né, Aline, não tinha os sinais que nós consideramos como clássicos da pancreatite. De livro, né? Então, foi uma cachorrinha que eu me senti culpada, eu sempre tive acesso, trabalhei 20 e poucos anos em laboratório, sempre tive acesso a exames laboratoriais, mas por muito tempo eu não pensei que aquele vômito esporádico era uma pancreatite crônica. Então, eu poderia ter agido antes. E ela está dentro desse rol de raças predispostas, né? Desde Yorkshires, Schnauzer, Cocker, Cavalier King, enfim, são raças que têm predisposição. Essa predisposição racial, ela não é observada na literatura mais recente para a espécie felina. Tampouco predisposição por idade, por sexo, não existe isso para a espécie felina. Porém, a gente tem alguns fatores, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, principalmente nos cães, que são fatores desde dietéticos até distúrbios lipídicos. Isso me chama atenção porque, diferente da medicina humana, que faz parte da medicina humana, a gente dosar, por exemplo, triglicerídeos com rotina, na veterinária a gente não faz isso de rotina. Mas existe um dado que é bastante relevante, que pacientes que têm concentrações de triglicerídeos acima de 1000
tem alta predisposição a ter risco de pancreatite secundária. Isso porque este triglicerídeos deixa o sangue mais viscoso, que vai provocar uma hipóxia tecidual no pâncreas e, consequentemente, pode ser um fator predisponente à pancreatite. Então, refeições gordurosas e hipertrigliceridemia entram nesse rol de fatores de risco predisponentes. E ainda existem algumas outras medicações. A gente colocou aqui algumas 3 principais, como a azatioprina, fenobarbital, L-asparaginase, enfim. Mas o que é mais importante, além de tudo isso, é que existem vários outros fatores, Paty. Então, desde agentes infecciosos, trauma, hipóxia, processos inflamatórios sistêmicos, e muitas vezes a gente não vai conseguir fechar a causa, né? Vai ser uma causa idiopática para esse paciente. E o que me chama a atenção, né? Eu tive a oportunidade, não sei se todos conhecem, o Dr. Steiner é um dos grandes nomes da gastroenterologia global. Ele é responsável pelo laboratório de gastroenterologia da Universidade do Texas, que é especialista em gastro. Eu tive a oportunidade de ter um treinamento com ele e ele me falou algumas coisas que me chamou muita atenção. Porque quando a gente pesquisa na literatura quais são os sinais clínicos clássicos de um paciente com pancreatite, a gente tem essa lista aqui, né? Então, por exemplo, para cães, eu vou ter aí anorexia, vômito, letargia, dor abdominal, desidratação, pode ou não ter diarreia, febre, mudança de comportamento, o paciente está mais quietinho, enfim, são aí alterações que podem estar acometidas para uma série de doenças, são sinais clínicos todos inespecíficos. Quando a gente pensa em quais são os sinais clínicos mais prevalentes, principalmente anorexia, vômito e letargia. Mas lembrem-se, não necessariamente é aquele paciente que está vomitando até as goelas. A minha cachorra vomitava uma vez por mês. E era ativa. E um dos fatores, isso me chamou a atenção também, Aline, a gente sempre espera no paciente com pancreatite, especialmente o canino, né? Não necessariamente felino, mas no canino a gente espera que a incidência de dor seja muito alta. E a posição em prece é um sinal clássico, né? Mas esse dado que você trouxe realmente me preocupa, por quê? Porque um pouquinho mais da metade apresenta esse sinal de dor abdominal. Então, eu tenho aí em torno de 40%, um pouquinho mais, que não chega com dor. Não tem dor. E é pancreatite. E aí, né? Então, assim, vamos erguer a bandeira para começar a investigar. Eu garanto que a gente está tendo muito mais pancreatite do que a gente imagina na nossa rotina clínica. E o que me chamou a atenção, dentre a rotina do Dr. Steiner, que ele só atende gastroenterologia. Então, é um cara que, normalmente, por ser especialista, ele, assim como você só recebe bucha. Você não recebe paciente para vacinar, certo? Então, ele só recebe pacientes graves. E ele colocando dentro da rotina dele, do centro de gastroenterologia no qual ele trabalha, e isso reflete, inclusive, nos artigos mais recentes de literatura, é que sim, eu posso receber aquele paciente com sinais clássicos. É um paciente que veio com vômito, dor abdominal e prostração. Mas eu também posso receber aquele paciente com sinais talvez não tradicionais. Talvez esse paciente tenha apenas anorexia ou está com apetite mais seletivo, ele está um pouquinho mais quietinho, ele tá mais procochô, como diz a minha avó, né? Ou ainda, aquele paciente, ele até relatou um caso pra gente, foi muito interessante, que o paciente tinha passado por vários outros clínicos veterinários e nenhum deles tinha levantado a suspeita de pancreatite, porque era um paciente idoso, mais quietinho, e se associou que aquela apatia, ou porque ele não está brincando mais, ele não está pegando a bolinha, ele não está correndo mais, porque ele é um paciente de 14 anos. E, na realidade, aquela mudança de comportamento, a menor atividade dele era simplesmente porque ele tinha um quadro inflamatório pancreático.
E esse paciente, ele também pode chegar com uma doença subclínica. E se ele tiver um insulto, que a gente falou, diversos insultos, inflamação, hipóxia, medicações, ele pode agudizar e aí ter a pancreatite presente na nossa rotina. Então, claro que eu tenho que pensar num paciente com sinal clínico clássico, a pancreatite vai estar na minha lista de diferenciais, mas na rotina do Dr. Steiner, o que tem maior frequência de diagnóstico de pancreatite é justamente aqueles pacientes que não têm os sinais clínicos clássicos. Então, esse é o nosso alerta para que a gente possa começar a investigar e impedir com que esse paciente tenha consequências sistêmicas, assim como a doença renal, que é o tema do nosso Março Amarelo. Quando a gente pensa em comorbidades, o que pode estar associado e quais são as consequências dessa pancreatite, a gente tem vários fatores aí que acometem esses pacientes. Então, a comorbidade é uma doença que ela está associada à condição clínica principal, mas que ela pode influenciar a sua evolução, né? Então, é uma outra doença que existe juntamente com a pancreatite, porém que ela influencia positivamente na progressão da doença. E quando a gente pensa por que dos triglicerídeos, né? A gente comentou rapidamente que esses triglicerídeos, sim, a hipertrigliceridemia é um dos fatores predisponentes à pancreatite, e até é difícil dizer porque a pancreatite leva ao aumento de triglicerídeos, mas o aumento de triglicerídeos também leva a pancreatite. Então, ele é um ciclo, né? O ovo ou a galinha? Quem veio primeiro? Então, as duas coisas acontecem juntas. Mas a gente tem que lembrar que num paciente que ele tem um quadro inflamatório, essas citocinas inflamatórias, elas inibem as lipoproteínas da lipase. E essas lipoproteínas da lipase que são responsáveis pela quebra dos triglicerídeos. Então, a gente não tem remoção desses triglicerídeos. É por isso que quando eu mando uma amostra, por exemplo, para um laboratório externo, essa amostra vai estar lipêmica. E talvez eu tenha desafios de executar a análise de sangue desse paciente se eu não fizer essa análise numa química seca, por exemplo. Né? Então, porque essa amostra ela vai permanecer lipêmica, porque é decorrente, tanto como uma causa predisponente, mas também porque a pancreatite, essa ativação acelerada de enzimas digestivas, faz maior digestão de gordura e vai formar mais triglicerídeos. Só que o que acontece com esse triglicerídeo que for formado? Ele deixa o sangue mais viscoso, que compromete o processo, faz um comprometimento circulatório, e em decorrência disso leva a uma hipóxia pancreática, que essa hipóxia é uma causa de insulto e promove a ativação prematura dessas enzimas digestivas. Então, ele é um fator extremamente correlacionado, tanto de forma primária, mas também quando eu tenho associação, por exemplo, com doenças endócrinas, como, por exemplo, Cushing, como, por exemplo, hipotiroidismo, né? Então, que levam ao aumento de triglicerídeos. O Cushing, por exemplo, o aumento de cortisol também estimula a lipólise, também vai estimular aumento de triglicerídeo circulante. Então, esse paciente que tem Cushing, ele também é um fator, é uma comorbidade que pode estar associada à pancreatite. Outra coisa que a gente tem que pensar aí nesses pacientes, né, é o diabetes. Então, por que ela está dentro da lista de comorbidades? Então, dentro do paciente com diabetes, essa hiperglicemia, ela favorece um processo inflamatório crônico, né? Então, devido a uma inflamação sistêmica crônica. E a insulina tem como função normal estimular a tal da lipoproteína da lipase, que faz a degradação de triglicerídeos. Porém, se eu tenho um processo inflamatório e esse processo inflamatório vai produzir uma resistência insulínica ou uma redução da capacidade funcional desta insulina, eu vou ter
menor ativação das lipoproteínas da lipase e aumento das concentrações de triglicerídeos e todo o efeito que a gente acabou de comentar, que essa hipertrigliceridemia nos traz. Nós falamos aí do Cushing, né? Então, que ele traz o aumento de cortisol, estimula a lipólise, o hipotiroidismo também, que é uma doença comum aí em cães, também leva a uma redução da atividade das lipoproteínas da lipase, enfim. A gente tem aí várias comorbidades que podem trazer implicações e piorar o quadro clínico desse paciente ou até ser um fator de risco para desenvolvimento de pancreatite. E aí, eu não vou entrar, obviamente, na lesão renal aguda, porque eu tô aqui na minha frente com uma nefrologista e quem sou eu na fila do pão para falar de patofisiologia do problema renal secundário à pancreatite. Então, obviamente, a lesão renal aguda, ela tá dentro da lista dos principais problemas, a gente vai falar muito em breve, está associada aí a complicações hemodinâmicas, inflamatórias, microvasculares, a Paty vai descrever lindamente sobre isso. Mas a gente tem outros processos que podem fazer, ter como complicação da pancreatite e confundir o nosso diagnóstico, Paty. Então, um paciente, por exemplo, que ele tem pancreatite, ele pode chegar com um quadro de pneumonia. Porque esse processo de inflamação pode também levar à translocação bacteriana, que é associada à resposta inflamatória sistêmica, pode fazer um quadro de sepse, essas bactérias terem um foco pulmonar e levar a um processo de pneumonia bacteriana. A gente pode ter ainda processos por lesão endotelial e pelo processo inflamatório de vasculite, um processo pró-trombótico, né, pró-coagulatório, podendo fazer com que esse paciente chegue, inclusive, a um quadricídio secundário a uma, entre aspas, simples pancreatite. Então, agir rápido neste paciente previne, obviamente, que a gente tenha consequências graves, assim como uma delas, e muito importante, é a lesão renal aguda secundária a esse processo. Aline, uma das coisas que eu acho mais interessante a gente destacar nesse momento em que você listou lindamente as complicações, é que essas complicações, elas não acontecem somente na pancreatite aguda. Pancreatites crônicas, elas podem agudizar, né? E a gente tem até um caso clínico para mostrar que isso acontece. Então, o paciente que tem uma pancreatite crônica, subclínica, não diagnosticada ou não valorizada pelo veterinário, né? Tava só ou mais nem quietinho. investigada pelo veterinário, que só estava mais quietinho. Então, esse paciente é aquele que na hora que agudizar, a gente vai ter um número de complicações enormes acontecendo e esse é aquele que tem uma chance muito grande da gente perder. E a gente não precisava, né, Paty? Porque está no nosso controle fazer o diagnóstico precoce desses pacientes e hoje a gente já tem alternativas para isso, Exato. né? Então, quando a gente pensa aí em opções diagnósticas, né, o que a gente teria que pensar para esses pacientes? Então, a gente tem vários testes que a gente vai fazer, incluindo exames bioquímicos, exames hematológicos, um hemograma, por exemplo, exames de imagem, testes mais específicos, como a mensuração da lipase pancreática específica, quantitativa. Posso fazer citologia e histopatologia? Posso, mas eu acho que ante-mortem, a gente talvez tenha ainda outras ferramentas que são menos invasivas para essa finalidade. A gente vai falar um pouquinho sobre elas. Até né? porque, né, Aline, as medidas invasivas, elas podem mecanicamente agredir o pâncreas já sensibilizado, já inflamado. E agravar, né? Potencializar, eu imagino. E também não vai agregar tanto valor diagnóstico, né, Paty? Eu consigo ver essas informações, não que não seja um método de valor, mas eu tenho outras ferramentas que também me dão as informações suficientes para minha tomada de decisão, né? Para minha condução clínica. E aí, o que eu penso, como que eu tenho que avaliar esse paciente? Avaliar esse paciente apenas com hemograma LT e creatinina, talvez eu vou deixar muita coisa passar para entender as complicações sistêmicas
sistêmicas da pancreatite, porque eu tenho que entender se essa pancreatite está acometendo secundariamente o fígado, fazendo uma hepatite reativa, se ela está acometendo os rins, causando uma lesão renal aguda, se ela está causando um processo inflamatório sistêmico. Então, eu tenho que fazer um perfil mais completo para que eu tenha essa visão ampla, que é o que a gente chama de base mínima de dados, onde a gente tem um hemograma, tem um perfil bioquímico completo, uma urinálise, proteína C reativa, e a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Quando a gente pensa em hematologia, a depender da duração desse processo e da gravidade do quadro inflamatório, esse paciente pode chegar, inclusive, com uma anemia não regenerativa, que é o que a gente chama de anemia de doença inflamatória crônica. Porque no processo inflamatório crônico, eu tenho um sequestro do ferro. Então, é por isso que esse paciente chega com um processo de anemia variável, incluindo o decréscimo da hemoglobina do reticulócito, que é um dos parâmetros liberados no ProCyte DX, que é o analisador hematológico da IDEXX. O que esse parâmetro, decréscimo da hemoglobina do reticulócito, me dá? Ele me diz se eu tenho ele diminuído, que ou eu tenho um sequestro de ferro, no caso da processo inflamatório, que é compatível com o quadro de pancreatite, ou que eu estou perdendo ferro, por exemplo, um paciente com melena, né? Então, eu estou tendo uma perda, às vezes, que não é tão visível, não necessariamente eu vou ver que o paciente está com sangue nas fezes, mas ele já pode me sinalizar a qualidade desses reticulócitos. É essa informação que a hemoglobina do reticulócito nos dá. Por incrível que pareça, a contagem de leucócitos, que a gente sempre espera num quadro de inflamação, eu espero ter uma leucocitose com neutrofilia, desvio à esquerda, mas essa leucocitose ela é variável, a dinâmica de leucócitos ela é variável. E o paciente pode levar a um quadro de trombocitopenia, porque se a gente tiver secundário ao quadro inflamatório, um processo de vasculite, consumo de plaquetas, a contagem de plaquetas pode estar diminuída. E aí, nos exames bioquímicos, o que esperar desse paciente? Eu posso ter um paciente com aumento de ALT, que pode ser discreto a moderado e, dependendo do processo, da severidade, às vezes até bastante intenso. Por que isso acontece? A ALT é uma enzima hepatocelular que me indica injúria tecidual. Como o fígado e pâncreas eles são muito próximos, eu posso ter uma hepatite reativa secundária ao processo de pancreatite. E esse processo, se a gente lembrar da anatomia do pâncreas, obviamente pelo tempo acabei não falando muito sobre isso, mas o ducto biliar ele é comum, né, Paty? Então, se eu tenho uma inflamação no pâncreas, essa inflamação vai causar edema, congestão, colestase, e em função disso a gente vai ter aumento de fosfatase alcalina, aumento de bilirrubina, sérica e também na urinálise. Lembrando que você mesmo sempre falou nas suas aulas de avaliação de um paciente renal, de que a bilirrubinúria precede a icterícia clínica. Então, ele é um parâmetro importante para a gente avaliar e tentar entender o que está acontecendo com esse paciente. Vou deixar para você falar muito em breve a respeito do SDMA e da creatinina, que são marcadores de taxa de filtração. Então, eu vou pular para a proteína C reativa. A proteína C reativa, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Ela é um marcador de inflamação. Eu, particularmente, gosto muito de proteína C reativa. É um marcador que já é usado de rotina na medicina humana, assim, com a mesma frequência que se usa um hemograma. Ele é um marcador de inflamação aguda, que aumenta em poucas horas, antes mesmo do que a resposta imune específica, ou seja, eu posso ter a proteína C reativa aumentada e a contagem de leucócitos ainda dentro da normalidade, aumenta em aproximadamente 6 horas após o insulto e a sua concentração é proporcional
ao grau de processo inflamatório. Então, eu consigo não apenas detectar a inflamação, mas também entender a gravidade deste processo inflamatório. E assim como ela sobe rápido, ela desce rápido. Ou seja, se o paciente não está respondendo à terapia instituída, ela vai demorar para baixar, e aí eu posso ter um indicativo de um prognóstico ruim para esse paciente. A gente tem aqui também hipoalbuminemia. Tem que lembrar que a albumina é uma proteína de fase aguda negativa. Eu tenho um processo inflamatório, ou seja, aumento de globulinas, e como ela é de fase aguda negativa, para tentar manter concentrações de proteínas séricas, o organismo diminui a produção de albumina em função de um grande aumento de produção de globulinas. Existe um outro fator, é um paciente que pode ter associação com perdas gastrointestinais, então eu posso perder a albumina em função disso. Mas também a gente não pode esquecer que o quadro inflamatório pode levar a um aumento de permeabilidade endotelial e perda dessa albumina para terceiro espaço. Então eu tenho múltiplos fatores contribuindo para que um paciente tenha hipoalbuminemia. Além disso, a gente pode ter aí alterações nas concentrações de glicose sérica. E aí eu posso ter tanto um paciente com hiperglicemia ou um paciente com hipoglicemia. E a interpretação disso é diferente, Paty. O que ela me traz de interpretação? Um paciente com hiperglicemia, a gente tem que lembrar que a inflamação gera resistência insulínica e, por sua vez, eu vou ter maior concentração de glicose sérica. Agora, se o paciente chegou para mim com hipoglicemia, eu tenho que pensar em causas de consumo dessa glicose. O que está acontecendo com isso? Ou eu estou consumindo ou eu não estou produzindo. Se eu não estou consumindo, eu pensaria aqui, será que esse paciente não está com uma sepse associada? Ou eu já estou com uma disfunção hepática e estou interferindo na minha capacidade de produção de glicose? São fatores que vão nos direcionar, obviamente, no nosso processo clínico. Cálcio também é outro fator, outro marcador que é importante a gente monitorar. A gente pode ter aí variável tanto uma hipercalcemia como uma hipocalcemia. Normalmente, a hipercalcemia ela não é uma consequência da pancreatite, mas sim um fator desencadeante de pancreatite. Já a hipocalcemia, ela é um fator que eu gosto muito de olhar e pouca gente olha, porque como a gente tem digestão daquelas gorduras peripancreáticas, que a gente chama de saponificação de gorduras, este cálcio, ele se quela nessa gordura peripancreática e a redução das concentrações de cálcio é um fator prognóstico para este paciente. Porque, claro, se eu tiver um processo inflamatório mais severo, eu tenho maior saponificação de gordura, mais cálcio se quela nessa gordura saponificada, menor a concentração de cálcio sérico. Então, ele é sim um fator predisponente que nos ajuda, não predisponente, que nos ajuda a avaliar fator prognóstico juntamente com a proteína C reativa. Outro fator que eu queria trazer são as mensurações de colesterol e triglicerídeos. A gente já comentou da importância de medir esses dois fatores que têm uma correlação direta justamente pelo processo inflamatório que leva à redução da atividade das lipoproteínas da lipase, que são responsáveis pela quebra dessas gorduras. Além disso, a resistência insulínica também reduz a captação de lipídios pelos tecidos, a anorexia e o emagrecimento que esse paciente possa vir a ter também mobiliza a gordura corporal, enfim, são várias alterações aí que a gente pode ter. Mas eu deixei a cereja do bolo, né, para a Paty falar aí, que a gente está falando de problema renal, né, eu falei pra caramba de pancreatite, mas eu acho que é um gancho para a gente falar
O que acontece com a SDMA, com a creatinina? O que eu posso ver, Paty, nesse paciente na urinálise? O que eu espero ver nesse paciente, além da bilirrubinúria, que a gente já comentou, que pode estar aí associada a processos colestáticos nesse paciente? Perfeito, Aline. Eu vou deixar a SDMA e creatinina em suspense até a gente falar da patofisiologia, pode ser? Pode. Porque são marcadores de função renal. Quem assistiu a aula 1 sabe exatamente do que eu estou falando. E esses marcadores de função, eles serão comprometidos ou estarão comprometidos por causa da patofisiologia. Então, quando a gente mostrar a patofisiologia dessa lesão, vai ficar muito fácil entender por que SDMA e creatinina poderão estar aumentados ambos ou mais precocemente, né, de uma forma mais sensível, SDMA primeiro e creatinina mais tardiamente. Contudo, exame de urina, primeiro ponto importantíssimo. Outro exame que eu amo, eu acho que a gente faz tão pouco, nos dá tanta Aline, informação. Exame de urina é exame de triagem. É exame que a gente faz na admissão do paciente, antes mesmo de colocar na fluida e coletar sangue, né? Por que o exame de urina é muito importante? Porque ele me traz informações sistêmicas. Então, eu não faço exame de urina rim, né, Paty? só para avaliação, exatamente, da função renal, de lesão renal. Eu faço exame de urina para avaliar a saúde sistêmica. E aqui a bilirrubinúria é um ponto importante, né? E outro detalhe importante, exame de urina para avaliar a bilirrubinúria, ele só é capaz de nos trazer essa informação de forma precisa se for feito imediatamente após a coleta e especialmente se essa amostra foi protegida da luz. Lembra que bilirrubina sanguínea a gente avalia assim, coleta no frasco de sangue, cobre da luz para avaliar a bilirrubina. Por que a bilirrubina no sangue degrada com a luz e na urina não? Degrada também, então a urina tem que estar protegida, né? Os parâmetros que eu avalio no exame de urina, que são mais precoces do que SDMA e creatinina, são o que nós chamamos de marcadores de lesão urinária. Também quem assistiu a aula 1 sabe bem do que eu estou falando. Quem não assistiu, calma, assiste essa, depois volta e entende esses tópicos. Presença de cilindros, presença de glicose na urina, mas glicosúria normoglicêmica, e aumento de cistatina B urinária, são todos marcadores de lesão renal. Cistatina B, né, Aline, vamos combinar que a gente está aqui, né, pedindo, por favor, para a IDEX trazer para o Brasil, e eu tenho certeza que tão logo seja possível isso vai acontecer, né? Mas enquanto não temos cistatina B, a gente pode usar cilindros e glicose. O que esses dois parâmetros vão me dizer? Que as células que compõem os túbulos renais estão sofrendo com o processo patofisiológico. E na glicosúria, indica que eu tenho lesão na membrana, posso ter célula íntegra viável ainda, mas tenho lesão na membrana, dizendo já estou sofrendo, já estou inflamado, já estou sendo agredido. E quando eu tenho cilindro, indica a morte dessa célula. Então, agora, já é mais, né, grave do que a glicosúria. E se esse cilindro for um cilindro epitelial, ele está dizendo e gritando para você assim, agora, agora, agora. A lesão está presente, a patofisiologia está agora em andamento. Então, é um marcador prognóstico, é um marcador que diz que a causa está ali e que te dá uma sinalização em luzes vermelhas, dizendo, corra e proteja esse rim antes que a situação piore. E detalhe, né, Paty? Os cilindros, eles também são sensíveis ao tempo de armazenamento, à agitação. Mesmo que eu deixe essa amostra na bancada e vá processar daqui a algumas horas, esses cilindros eles são muito sensíveis e ele pode se desfazer. E o patologista clínico, por melhor que ele seja,
ele pode perder esta informação. Então, a urinálise ela tem que, idealmente, ser processada em até 1 hora após a coleta. Falando um pouquinho a respeito da proteína C reativa, Paty, só vou trazer aqui uma informação importante. Ela, como eu comentei com vocês, ela é um marcador que ela pode me sinalizar necessidade, inclusive, de hospitalização desse paciente. Então, se eu tenho altas concentrações de proteína C reativa, por exemplo, acima de 10, isso pode me indicar que esse trabalho levantou que esses pacientes têm uma necessidade de hospitalização de quase 6 vezes mais. E quase que 5,3 vezes, mais do que 5 vezes, de risco de óbito. Então, as suas concentrações são fatores predisponentes para tomada de decisão seu interno e quanto tempo esse paciente vai precisar ficar hospitalizado. Porque eu espero que essa proteína C reativa, no caso da pancreatite, mas isso também em muitas outras doenças inflamatórias, que a gente tem uma redução significativa em 3 a 4 dias. Se isso não está acontecendo, pode chamar o tutor e falar que o gato subiu no telhado, que a resposta do paciente não está sendo efetiva ao tratamento feito e mudanças de rotas vão precisar ser realizadas. E aí, passando rapidamente sobre o ultrassom, e a gente tem uma grande amiga que é ultrassonografista, graças a Deus tem gente que entende disso, para mim é tudo branco e preto. Mas, enfim, claro, o ultrassom é uma ferramenta extremamente valiosa para esse paciente. O paciente pode ter alterações de ecogenicidade, desde da região peripancreática mais hiperecogênica, enfim, existem várias alterações aí ultrassonográficas. Eu só trouxe esse slide para que a gente lembre que sim, eu posso ter alterações ecográficas, porém o fato de eu não vê-las não descarta pancreatite. Existem vários artigos já na literatura consolidando a informação de que aproximadamente 30% dos pacientes que têm pancreatite não têm alterações ecográficas, por melhor que seja o ultrassonografista. Não é um erro técnico, mas sim que esse paciente não tem alterações ecográficas. Então, sempre associar a ecografia juntamente com testes laboratoriais bioquímicos de rotina para triagem, mas também testes específicos para a gente fechar o diagnóstico. E o que a gente poderia utilizar de testes específicos? A gente sabe que quando a gente mensura num bioquímico, isso não é apenas o bioquímico da IDEXX, qualquer exame bioquímico de rotina, uma lipase de rotina, a gente vai mensurar todas as isoenzimas produzidas por todo o trato gastrointestinal. Então, eu não estou mensurando apenas a lipase produzida no pâncreas. Se esse paciente tiver, por exemplo, uma doença gastrointestinal, ele pode ter um aumento de lipase que não é produzido pelo pâncreas. Então, existem alguns ensaios, como os imunoensaios, onde a gente tem uma reação antígeno-anticorpo, para mensurar a concentração de lipase pancreática específica, ou seja, ela é específica do pâncreas, que é o pâncreas que está produzindo. Durante muitos anos, a IDEXX trabalhou em processos de pesquisa para que a gente desenvolvesse um ensaio de atividade, ou seja, é uma reação bioquímica, onde a gente conseguiu ter resultados correlatos com os testes de imunoensaio, isolando apenas a lipase pancreática específica e não mensurando as demais isoenzimas da lipase. E o que isso quer dizer de uma forma prática? Quer dizer que agora você, veterinário, tem na sua clínica a possibilidade de fazer a dosagem de lipase pancreática específica, que é um teste quantitativo, para a mensuração desta lipase em apenas 10 minutos. Com alta correlação com o teste SPEC, CPL e FPL, que é o gold standard para mensuração de lipase pancreática específica, e nesse teste é um teste flexível, um único slide, tanto para cão quanto para gato, onde você pode não apenas diagnosticar a pancreatite, mas também monitorar o tratamento da pancreatite e a resposta desse paciente, seja isoladamente ou em combinação
com outros testes que você queira fazer para o seu paciente. Já está disponível, é mais um lançamento da IDEXX para o mercado brasileiro. E aí, quais são então as opções de lipase que a gente vai ter na nossa rotina clínica? A gente tem aí a lipase pancreática do Catalyst, que é o novo lançamento da IDEXX, onde vocês conseguem mensurar a lipase pancreática específica do pâncreas de forma quantitativa. Então, ela é um teste que diagnostica e que monitora. Para quem ainda não tem os nossos analisadores bioquímicos, o Catalyst One, por exemplo, a gente ainda permanece com a disponibilidade do SNAP CPL e FPL, que é um teste de imunoensaio, que é uma mensuração qualitativa. Então, ele vai me dar, tenho positivo, tenho pancreatite, níveis anormais, ou não tenho pancreatite, níveis normais. Me ajuda muito. Ele é um teste de triagem. Então, com um paciente que eu preciso entender se eu interno ou não interno, ele já consegue me identificar a pancreatite, mas não monitorar, porque ele é um teste qualitativo. Me diz se tem ou me diz se não tem. E a gente tem aí a mensuração da lipase geral, onde eu estou mensurando todas as isoenzimas. Ele é um teste de triagem. Esse paciente pode ter esta lipase aumentada, num paciente que eu não imaginaria que ele tivesse lipase aumentada, e ela me acendeu um alerta de que sim, esse eu tenho que investigar pancreatite. Então, ele acaba sendo um teste de triagem, mas não confirmatório. Os resultados para interpretação, Paty, são os mesmos, como é um teste que tem alta correlação com o SPEC-CPL e FPL, a interpretação é a mesma do SPEC-CPL ou FPL. Ou seja, para cães acima de 400 unidades por litro e para gatos acima de 8,8, me indicam que esse paciente tem pancreatite. Mas eu queria trazer aqui, a gente falou, que nós fizemos o Expert Meeting, que foi um evento internacional com o time global médico da IDEXX. E aqui a gente tem uma apresentação linda que eu queria chamar, a apresentação que a doutora Rebecca Mack fez introduzindo a fisiopatologia da pancreatite, explicando de uma forma muito profunda. Foi um evento bastante científico, de alto nível, por que o paciente com pancreatite pode ter lesão renal aguda secundária. Rebeca, sua vez. Vamos chamar ela, que acho que é um trecho que vale a pena revisitar e trazer para todos esse trechinho que a gente conversou lá no Expert Meeting. So I want to take a little bit of time and talk about pancreatitis and GI disease. So pancreatitis, I think there's two thoughts here. Most of the pancreatic literature is going to circle around acute kidney injury. So this is based on the human pathophysiology. And I will not read this slide to you, but basically there are these stages of inflammation that are associated with pancreatitis in the human patient, very similar to what is likely happening in our acute manifestations of pancreatitis, especially significant or severe cases. And so we see this systemic inflammatory response, and then this endothelial injury, which leads to tubular injury, right? Back leak and damage. And then that can manifest as clinical acute kidney injury. And that can then be functional, right? So that downstream impact on the glomerular apparatus, which causes a decline in function. And so we would imagine, right, that those would be reflected in our functional and also in the cases where they have the opportunity, our acute kidney injury markers. So a slightly just cleaner look at this is to think basically that in human patients, acute kidney injury happens in 10 to 40% of those patients hospitalized for severe pancreatitis. And it is one of the most common predictors of mortality in those patients. And I bring this up because when you look at the human literature, a lot of times it's not evaluating pancreatitis in SDMA, it's acute illness in SDMA. And so that is really typical of the conversation. And some of those dogs are pancreatic dogs, right? So, but that being said, an
an incidence of AKI in a hospitalized patient with pancreatitis increases mortality by 5 to 8%, 5 to 8 times, right? So very significant. And I do think the same is true of our veterinary patients. When we have a patient that is critically ill with severe pancreatitis, if they have some secondary kidney impacts, if they have an AKI event, we absolutely see an increase in mortality, either within the hospitalization or post-hospitalization. And again, just a kind of simplified approach of the mechanisms. And then the clinical impact, and I've definitely seen this in practice, is that, the acute kidney injury develops within that first week of pancreatitis. So I think there are times we don't see it in the hospital because we're not assessing tubular injury. We may be following functional markers, but we have them on substantial fluid therapy. And so I probably have seen, I can think, looking at the pancreatitis that I've treated, a significant percent of them come back with some sort of kidney function changes later on, right, as we're following up with them. And so I do think that this is something we underestimate in our pancreatic patients and probably see the ramifications more often if we really looked at our cases and considered the outcomes. So there's definitely a strong correlation between the two in the human literature. And I think we see it in the canine literature for sure, and potentially need to look at it more closely in our feline literature. So STMA and pancreatitis specifically, there's a study with 54 dogs diagnosed with acute pancreatitis and acute kidney injury. And they did find that the median STMA was significantly higher in the dogs that had the acute pancreatitis and the AKI. So in these cases, as you can see represented on the graph, STMA was helpful, right, in identifying some of these animals that had a decline in kidney function over the period of their hospitalization. And then I put the chart below just to kind of show the value differences, right, of those that potentially had acute pancreatitis and AKI, and how often we saw those increases in values. And I do think it's important to recognize, and we'll see in a little bit of the later critically ill, that STMA isn't always as sensitive potentially to those AKI events because of the reflection of GFR. And this is where, again, our advancement into being able to offer some acute kidney injury markers may be really helpful, because creatinine also kind of mirrors that finding in a lot of those studies. And in this particular study, animals that had a normal creatinine could, in some cases, have an STMA that actually reflected the disease process or the AKI event. Again, I think literature goes back and forth on this. So both markers together are probably the strongest approach. But in this particular case, STMA showed quite a bit of value in these patients for identifying what was considered an acute kidney injury. Depois dessa explanação da doutora Rebecca Mack, acho que vale a pena a gente revisar o conceito de uma forma um pouquinho mais visual, né, Aline? Pode ser? Então, olha só. Vocês acabaram de ver que esse processo inflamatório pancreático, ele começa no pâncreas, ele se desenvolve localmente, mas ele tem efeitos sistêmicos, múltiplos, em vários órgãos. E esse mecanismo que acomete diversos sistemas ao mesmo tempo passa especialmente por 3 condições: hemodinâmicas, ou seja, eu tenho redução de perfusão orgânica em virtude da pancreatite, então eu diminuo a perfusão sistêmica, eu distribuo de forma sistêmica um número muito grande de substâncias inflamatórias, e essas substâncias inflamatórias, elas exercem papel de toxinas em diversos sistemas, começando pela parede dos vasos sanguíneos e culminando esses efeitos tóxicos lá nas células renais. E além disso, e uma somatória, né, tanto das alterações hemodinâmicas quanto das alterações inflamatórias, eu terei um impacto microvascular.
Esse impacto, ele pode tanto ser de modificação da permeabilidade de trocas entre meio-sangue e interstício, quanto o desenvolvimento de microtrombos e culminar, num quadro muito mais grave com o desenvolvimento de coagulação intravascular disseminada. Então vejam só, esse comprometimento da função renal, quando a gente chama esse comprometimento de progressivo, quer dizer que um mecanismo começa a lesionar, eu somo com o segundo, desenvolvo e potencializo com o terceiro, mas essa somatória, essa progressão, ela tanto pode ser muito rápida, como pode ser lenta. Então, eu posso sim ter o comprometimento em virtude desta inflamação pancreática que se torna sistêmica pela circulação de múltiplas substâncias, tanto a nível renal quanto a nível de outros órgãos. Essas alterações hemodinâmicas, elas passam especialmente por vasodilatação. Gente, por que a vasodilatação compromete a circulação sistêmica? Porque muitas vezes, mesmo mantendo volume intravascular, eu tenho uma área maior, o que faz com que eu tenha uma pressão de chegada nos órgãos diminuída. E se eu tenho uma pressão de sangue que chega aos órgãos diminuída, eu tenho uma velocidade de saída do sangue dos órgãos também diminuída, o que a gente chama de fluxo sanguíneo dentro dos órgãos. Então, se eu tenho uma pressão de chegada reduzida, um fluxo sanguíneo reduzido, isso permite com que o volume de dentro do vaso sanguíneo extravase em maior quantidade para o interstício. Então, eu começo a ter edema, coleção de líquido em vários outros espaços, que comumente chamamos de terceiro espaço, em diversos tecidos. Então, por consequência, eu acabo tendo sim redução de volume intravascular. Então, menos volume, menos pressão, edema tecidual, menor fluxo sanguíneo dentro do órgão, adivinhe quem é que sofre mais? Os rins. Mas o rim não sofre sozinho nesse processo. Quem vem ali parelho com o sofrimento são os intestinos. Por isso, muitas vezes o paciente tem sinais tão intensos gastrointestinais, inclusive com sangramento. E esse intestino mal perfundido e edemaciado, ele permite a translocação bacteriana. Então, eu tenho a entrada de bactérias na corrente circulatória, estou predispondo esse paciente à sepse, sim, e estou predispondo esse paciente a infecções bacterianas de outros órgãos, inclusive o rim. Então, o rim pode sim ser acometido por uma pielonefrite num processo de pancreatite. Essa hipovolemia, essa translocação bacteriana, esse risco de sepse e de pielonefrite são potencializados pela ação tóxica das citocinas inflamatórias em grande quantidade sobre as células renais. Então, olha como o rim sofre. O rim sofre hemodinamicamente de forma muito intensa, sofre com infecção secundária e pode sofrer também com a possibilidade de desenvolvimento de microtrombos. Então, todos esses processos, eles vão culminar em lesões renais graves. É por isso, gente, que num primeiro momento, marcadores de lesão como os cilindros, como cistatina B, como glicosúria, podem aparecer. Mas se eu sustentar esse processo, especialmente o de hipoperfusão, que vai levar à hipóxia das células renais, e diminuição da taxa de filtração, porque menos sangue chega, menos eu filtro. Menos sangue nutre esse órgão, menos eu tenho capacidade de me manter vivo. É por isso que eu terei, primeiro, o aumento da SDMA.
seguido de aumento de outros marcadores de taxa de filtração, como a creatinina, como a ureia e inclusive o fósforo. Por isso que tem que acompanhar, né, Paty? Testes que avaliam lesão juntamente com a função, para entender se essa lesão vai progredir para um impacto funcional. E veja, Aline, que interessante. Um exame, ele não substitui o outro. E mesmo que eu já tenha feito sangue, que vai usar marcadores que seriam mais tardios, né? Porque já me mostram comprometimento de função. Tardio no sentido de já perdi função e poderia ter diagnosticado enquanto estava lesão. Aí você diz, já tem aumento de SDMA e da creatinina, então não preciso fazer o exame de urina. Não, porque se no exame de urina ainda está vindo glicosúria, ainda está vindo o cilindro, quer dizer que essa lesão está persistente, lembra? A causa está lá. Então, por mais que você esteja com esse paciente já submetido ao protocolo terapêutico, isso significa uma possibilidade, que sua terapia não está sendo suficiente, ou ela está inadequada, ou o quadro ele é mais intenso, mais grave do que você julgou inicialmente. Ou até a pancreatite secundária é outra coisa que eu não diagnostiquei. Exatamente. Muito legal. Legal você ter revisado, Paty, porque são fatores, ela é multifatorial, né? Então, se a gente não consegue entender toda essa dinâmica desses fatores, esse paciente, sim, vai ter consequências muito graves, né? Até mesmo, que nem você mesmo comentou, chegar a ter, em função da disfunção endotelial, um risco de trombose. Exatamente. Microtrombo, CID, coagulação intravascular disseminada, enfim. Exato. Vamos colocar um caso clínico? Sem dúvida. Eu acho que fica bem mais legal. Vamos fechar com chave de ouro, com um caso clínico bem bonito, então. Né? E esse caso, ele ilustra bem esse processo, né? Todo desse paciente. Então, vamos colocar aqui, porque quando a gente coloca isso em prática, ele muda a nossa figura. E eu vou dizer para vocês, assim, esse caso, eu não pensaria em pancreatite, talvez de cara, se a gente não tivesse alguns exames para nos sinalizar. Então, Paty, vai me ajudando aí para a gente falando junto sobre o caso. Essa aqui é a Mese, que é uma paciente de 15 anos. Ela é uma mestiça boxer aí, uma paciente aparentemente saudável, tem algumas doenças até aí já instaladas pela idade. É uma fêmea castrada, teve um histórico aí antigo de um atropelamento. Em 2020 ela fez uma TPLO no membro pélvico direito, mas a gente sabe que é uma cachorrinha que ela tem doença de válvula mitral, estágio B2, tem ortoartrite, usa aí medicações de uso contínuo para controle de pulgas, carrapato, direfilariose, é uma cachorrinha intradomiciliar, super bem cuidada e que em função da doença de válvula mitral e em função da osteoartrite faz uso contínuo de Pimobendan e esse eu não vou saber falar. Fale para mim, antes que eu passe vergonha. Na América Latina inteira. Isso. Escute, 3 vezes bem rápido eu não consigo. E cúrcuma em pó, né, que ajuda aí também para o processo de osteoartrite. Enfim, qual que foi o que levou a Mese, né, pro veterinário? Então, a Mese era super bem cuidada, era um procedimento de consulta pré-anestésica para fazer um procedimento odontológico. Ela estava aparentemente bem, o TPR dentro dos limites normais, índice de condição corpórea 5 de 9, só que ela estava com uma doença periodontal, né, aí com fraturas bilaterais em pré-molares no arco superior, com formação de abscesso, tinha seu sopro cardíaco, mas a gente sabe que ela tem uma doença de válvula mitral, e os demais achados físicos estavam todos sem relevância. Então, ela foi para o veterinário para fazer esse exame pré-anestésico, porque ela precisava tirar aí medos de dente e ela tinha alguns abscessos na cavidade oral. Então, da lista de problemas que a gente tem aí da Mese, é uma doença periodontal com abscesso dentário, é uma cachorrinha de idade que tem uma doença de válvula mitral controlada e osteoartrite.
Foi feito todo um planejamento de hemograma, perfil bioquímico completo, urinálise, raio-x e tórax, até pela doença cardíaca, e um SNAP 4DX Plus, porque é uma oportunidade do pré-anestésico a gente checar também doenças transmitidas por vetores, apesar do controle que ela tem, porque é uma cachorrinha que vive em área endêmica. Quando a gente observa aí as alterações laboratoriais, deixa eu ver, não coloquei as flechinhas, então talvez esteja pequenininho para o pessoal enxergar, deixa eu voltar aqui, mas a gente tem aí uma eosinofilia, né, ela está com um aumento de eosinófilos, plaquetas também discretamente aumentadas, temos SDMA 7, creatinina 0,8. Das demais alterações, esse paciente fez um QIM 17, que inclui colesterol, amilase, lipase. A LT estava 217, ou seja, discretamente aumentada, colesterol 600, pouco aumentado, e a lipase 1.342. E aí, quando a gente pensa na lipase, a gente está aqui mensurando a lipase total, né, Paty? Ou seja, todas as isoenzimas que podem estar aumentadas num paciente com, não necessariamente com pancreatite, ou seja, eu não estou mensurando apenas a isoenzima da lipase. Aqui eu vou querer a tua ajuda, porque assim, me chama a atenção que é uma paciente que a gente sabe que é uma paciente cardíaca, que está com uma medicação para o coração, mas me chama a atenção que a densidade urinária dela está 1,019, ou seja, baixa, se a gente pensar num paciente normal, que fez retenção urinária 4 horas. O que dá para a gente falar aí sobre essa densidade urinária dela? Aline, a primeira pergunta que vem à minha cabeça enquanto nefro é: ela estava em preparo adequado para o exame? Ou seja, o que é o preparo adequado para o exame de urina? Jejum alimentar de mais ou menos 6 horas, eu não preciso mais do que isso, mas geralmente a gente faz por causa do jejum para os exames de sangue. E jejum hídrico. Por que eu preciso do jejum hídrico? Porque é no jejum hídrico que eu desafio o rim com a falta de água e vejo como esse rim responde. Se ele é capaz de executar a sua função de reabsorção de água, a densidade concentra, ou seja, ela aumenta. Se o rim não é capaz, a densidade é baixa, ou seja, a urina é diluída. Então, se esse paciente fez o preparo adequado de jejum hídrico alimentar, então essa densidade realmente está baixa. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o rim está jogando ou deixando mais água ir embora pela urina. Isso é uma deficiência funcional. É uma função do rim que está perdida. Que ele é um marcador de função e não um marcador de lesão. Exatamente. Mas eu também me faço uma segunda pergunta. Qual é a terapêutica cardíaca? Porque se um paciente que tem doença cardíaca valvar, estágio B2, ele pode ser conduzido com algumas medicações. Ele estava com Pimobendan. Perfeito. Se ele está só com Pimobendan não tem efeito sobre a densidade urinária. Ao contrário de uma furosemida, né? Ao contrário de uma espironolactona. Então, se eu uso um diurético, ou seja, que eu quero que a água vá embora, porque eu preciso enxugar esse paciente para diminuir a sobrecarga cardíaca, então eu justifico uma densidade urinária reduzida. E daí, nesse paciente sob uso de diurético, eu perco esse parâmetro de avaliação renal. Eu não tenho como dizer se essa função está adequada ou não, até porque se eu tirar o diurético, eu coloco esse paciente em risco, né? Não é isso que eu quero. Agora, se só estava com Pimobendan, então essa densidade está baixa. Aqui me preocupa. Existem outras causas? Existem causas endócrinas, mas a gente viu aqui que talvez os sinais clínicos sejam mais compatíveis com alteração renal do que necessariamente com endocrinopatia, né? Cilindros hialinos, suspeita de presença, isso provavelmente quer dizer que houve uma avaliação do sedimento
sem que um número expressivo de hialinos tenha sido detectado. Cilindros hialinos, eles são ocasionais e não necessariamente refletem doença. E presença de células vermelhas na urina, se elas estão intactas e não existe mais nenhum indício de processo inflamatório do trato urinário, ou seja, eu não tenho manifestação clínica, eu não tenho leucócito, eu não tenho bactéria, eu não tenho nada. Então, provavelmente foi só hematura de coleta. E aí, foi feito o raio-x. É um paciente que estava aí com as suas alterações cardíacas. A gente sabe que é um cardiopata. Tinha um aumento aí cardíaco generalizado, com aumento de átrio esquerdo, sem evidências de insuficiência cardíaca congestiva. E o SNAP-4DX foi negativo. Então, aqui, o que a gente leva de principal alerta é a densidade, né, Paty? Já existe comprometimento de função renal, mesmo que creatinina e SDMA estejam normais. Possivelmente secundário a esse processo cardíaco, talvez. É possível, uma é hipotensão possível. crônica que esse paciente está passando, né? Exatamente, que a gente vai abordar um pouco mais lá no 3º episódio. E aí, então, a gente tem aqui essa lista de problemas, né? De uma forma mais resumida. Um paciente que tem abscesso dental, tem uma doença de válvula mitral bem controlada, tem osteoartrite, a lipase estava elevada, quase de 3 a 4 vezes o valor de referência. Porém, o que pensou-se, né? Pode essa lipase... Aí eu vou te fazer uma pergunta. Esta lipase está aumentada e a gente sabe que um dos meios de excreção da lipase é uma excreção renal. E ele tem um marcador de função alterada, que é a densidade urinária. Esse veterinário, nesse momento, ele pensou, bom, se eu tenho uma alteração de excreção, pode ser que esse aumento de lipase seja secundário a já um impacto renal que eu tenho, porque é um paciente cardiopata. Exato. O que você me disse? Aline, erro comum, mas é um erro, tá? O que eu tenho que me lembrar quando eu avalio um paciente com esse perfil? Né? A Maisie é uma representante de vários pacientes numa situação bastante semelhante. Quando eu avalio densidade urinária alterada, eu estou avaliando função de controle hídrico. Eu não estou avaliando filtração. Eu uso SDMA, creatinina, ureia para avaliar filtração. Se a filtração está ok, ainda mais com SDMA, que é um marcador super sensível, e se altera quando eu tenho 40% de filtração reduzida, então eu não posso ter lipase aumentada em virtude disso. Então, não dá para considerar que esse aumento de lipase é uma falta de excreção renal. Teria que ter levantado um alerta. Exatamente. De alguma outra coisa. Exatamente. Lembrando que esse paciente, no primeiro exame que ele fez, no QI 17, ele tinha SDMA 7 e creatinina 0,8. Ambos dentro da normalidade e em valores... super dentro do valor de referência. Super dentro do valor de referência. E a LT discretamente elevada, eosinófilos discretamente elevados, densidade urinária baixa, você já comentou sobre ela. Quando a gente pensa aí nessa lista de problemas, né, a gente tem aí a lipase elevada, onde eu tenho que pensar em possibilidades, né? Pode ser uma pancreatite verdadeira? Pode. Pode ser uma inflamação pancreática secundária, uma outra doença sistêmica que esteja levando a uma hipotensão, que esteja levando a um quadro inflamatório, que esteja levando a uma toxemia? Pode. Pode ser uma neoplasia pancreática, é um animal que tem 15 anos, se eu não me engano, né? Então, pode, mas ela estava estável. Então, não sei se eu colocaria neoplasia pancreática. A gente sabe da agressividade que essa neoplasia tem. Normalmente, o paciente não está bem. Decréscimo de clearance renal da lipase, você já explicou o porquê essa possibilidade não estaria nessa lista, né? Porque a gente tem que analisar esses exames incompleto e outras fontes de lipase extrahepática. Só que eu tenho outras fontes de lipase extrahepática normalmente quando o paciente tem diarreia, por exemplo, né? Eu tenho um paciente com doença gastrointestinal, que é uma causa
uma extrapancreática, eu traduzi errado ali, me perdoem, causas extrapancreáticas que fazem aumento da lipase. Só que esse paciente não tinha causas gastrointestinais. Então, dessa lista aqui, a gente já pode até, não que a gente não vai investigar, mas neoplasia talvez não seja tão provável. Decréscimo de clearance renal, a Paty já explicou que não eu tenho que pensar em outras coisas, e também fontes extrahepáticas é pouco provável. Tenho certeza que quem está em casa pensou assim, um ultrassom resolveria, né? Lembrem que de 10 pacientes com pancreatite, em 3 pacientes não há alteração imaginológica. Então, o ultrassom resolveria em 70% dos casos, em 30% não. Então, eu poderia ainda assim ter um exame de imagem normal. E é um paciente que chegou clinicamente bem, apesar da doença de válvula mitral, só com a doença periodontal grave. Uhum. A LT elevada vai me indicar ou uma doença hepática primária ou secundária, miopatia pode até estar na lista, mas pouco provável, Sim, porque a manifestação concentração clínica. de LT muscular é muito menor do que uma ST, esse paciente não tem manifestações clínicas, eosinofilia aí uma reação de hipersensibilidade ou infecção parasitária, e a densidade urinária inadequada, necessidade de investigar uma doença renal subjacente. Mas o que aconteceu com esse paciente? Ele foi para o procedimento cirúrgico mesmo assim. Uhum. Ele fez, lembrando que ele fez esses exames mais ou menos dia 5 de maio e realizou o procedimento dia 23 de maio. Isso já me dá um outro alerta de que exames pré-anestésicos com tanto tempo de diferença, muita coisa acontece nesse decorrer, né, Paty? Sim. Então, idealmente, eu tenho que fazer esses exames mais próximos do meu procedimento. Porém, o que eu tenho que lembrar aqui? É um paciente que ele estava clinicamente bem, passou pelo procedimento dental realizado, teve aí múltiplas extrações que foram realizadas, foi muito estável durante a anestesia. A dona desse cachorro era veterinária, então ela tomou muito cuidado com pressão arterial, com deixar esse cachorro um tempo dentro do hospital. Ele foi monitorizado. E não teve uma recuperação sem intercorrências. Recebeu alta naquela noite, estava comendo bem, estava mais quietinha, mas se associou que isso poderia ser secundário ao próprio procedimento, né? Perdeu aí meia dúzia de dentes, estava com abscesso oral. E, enfim, só que uma semana depois desse procedimento, a Mese já começou, ela estava estranha, né? Ela começou aí a ficar mais quietinha, estava com episódios aí de diarreia de intestino delgado, começou a ficar mais letárgica e manteve aí a TPR dentro dos seus limites normais e os demais parâmetros como ela estava anteriormente. Lembrando que uma das coisas que chamaria a atenção dela ficar mais quietinha, até se ela teve alguma complicação do próprio procedimento oral. Mas a cavidade oral estava cicatrizando bem após todas essas extrações. Pertinentemente, Tá certo. Tá? Pertinentemente, ela fez outros exames, né? Foi aí fazer um hemograma, um perfil bioquímico, uma urinálise, para investigar o que está acontecendo, por que ela piorou uma semana depois desse procedimento. E pasmem, Paty, olhe para onde foi a concentração de amilase e lipase. Ela estava aí em torno de 1.000 e pouco, 1.200 de lipase, 1.300, foi para quase 6.000 de lipase, 1.667 de amilase, colesterol ainda permanece alto, a ALT subiu, potássio subiu. E aí eu quero que você comente. Vou chamar a atenção, porque não está pintadinho de vermelho, de propósito, porque esse é o modelo do laudo que vai ser liberado, está dentro do valor de referência, não pinta de vermelho. Contudo, a SDMA estava 7, dobrou, foi para 14. Então, o que a gente considera como um aumento expressivo de SDMA? Aumentos superiores a 6 unidades.
Então, aqui subiu 7 unidades. Uhum. Se subiu 7 unidades, o aumento é expressivo, ou seja, sim, tive redução da taxa de filtração. E a creatinina está exatamente no mesmo raciocínio, porque a creatinina estava em 0,8 e está 1,2. Aumentos de creatinina acima de 0,3 miligramas por decilitro é compatível com lesão renal aguda. Uau. Então, esse paciente, mesmo sem ter pintado de vermelho aqui, ele fez lesão renal aguda, sim, 1 semana depois do pós-operatório. Ou melhor, foi diagnosticado 1 semana de pós-operatório, mas certamente começou lá naquele momento, transoperatório. E aí a importância de avaliar esse paciente evolutivamente, né, Paty? Para que a gente possa ver que mesmo dentro do valor de referência eu tive um aumento versus o meu valor de referência. Não perca o próximo episódio do Março Amarelo. Nele falaremos sobre a síndrome cardiorrenal e traremos uma convidada especial, doutora Viviana Rui Dias, uma grande nefrologista argentina que entrará conosco ao vivo e discutirá um caso clínico explanando a síndrome cardiorrenal. Não esqueça, pergunte aos rins, onde começa a saúde renal? Medicina veterinaria es sobre diagnóstico completo y precoz. Con IDEXX, su clínica puede realizar un chequeo 360 en pocos minutos. Con IDEXX tienes prueba rápida y SNAP, hemograma en ProCyte One, un perfil bioquímico amplio, incluyendo el SDMA en el Catalyst One. Y ahora concluimos el análisis de orina con el UA y con nuestro nuevo SediVue DX. ¿Y sabes qué es aún mejor? Todos esos resultados estarán listos en menos de 15 minutos. ¿Ves qué rápido es obtener el diagnóstico 360 de tu paciente aún durante la consulta? Ahora con los resultados en mano, listo para que cierres el diagnóstico de tu paciente, sin complicaciones, eficiente y en el momento que lo necesitas.
integración bidireccional IDEXX, hemos iniciado la ejecución desde su software de gestión de prácticas. Toda la información del paciente se transfiere y el cargo se captura. Elija de la lista pendiente. Una vez que hayas seleccionado ejecutar en la estación de laboratorio veterinario, el CDB-of-the-X mueve automáticamente uno de los cartuchos V70i a la ventana de pipeteo. Mezcla la muestra e inyecta en el cartucho V70i con la pipeta proporcionada. Toca ejecutar. Mientras el CDB está en funcionamiento, puedes preparar la tira de química urinaria. Cárgala en el analizador UA y presiona Iniciar. El analizador UA documentará tus resultados después de 80 segundos. Veamos qué está sucediendo dentro del CDB. Una vez que se inyecta una muestra en el cartucho, se mueve hacia la centrífuga incorporada y gira suavemente a solo 260 Gs, lo que preserva el sedimento. Después de solo 30 segundos de centrifugación, puedes ver que el sedimento ha formado una monocapa en el fondo del cartucho y está listo para ser fotografiado. El sistema captura 70 imágenes, lo que equivale a más de 45 campos de visión de alta potencia. Cada imagen se enfoca automáticamente con ajuste de contraste. Como se ve aquí, la tecnología de red neuronal convolucional identifica elementos formados y luego prioriza las imágenes más relevantes para su revisión. Después de que CDView completa el análisis, el cartucho se descarta. Mientras CDView analiza la muestra, puedes realizar tu examen físico y medir la gravedad específica con un refractómetro. El software de VetLab Station te permite agregar los hallazgos físicos al registro del paciente para que todos los resultados de tu análisis completo de orina se capturen en un solo lugar. Puedes ver tus resultados en el VetLab Station, incluidas las imágenes capturadas por CDView. También puedes añadir etiquetas a tus imágenes, magnificar tu vista o invertir el contraste. Todos los resultados pueden verse en un informe integrado. Con VetConnect Plus, todas las imágenes y resultados se pueden compartir digitalmente con sus clientes y colegas.